Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Novo atacante do Flamengo chega hoje ao Rio de Janeiro, onde realizará exames médicos na clínica do Dr. Runco e logo após conhecerá as instalações do Ninho do Urubu, começando a treinar. O jogador não vai para os Estados Unidos, treinará à parte aqui no Rio de Janeiro e espera o retorno do restante do grupo para poder se integrar e hoje mesmo deve assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo. Flamengo diz não à proposta do Rennes da França por Pulgar e deixa jogador chateado, jogador que queria ir jogar lá com o Jorge Sampaoli. Início ruim no Campeonato Carioca, Flamengo foi muito mal. Não dá para extrair absolutamente nada de positivo na partida do Flamengo de ontem. Tudo errado, jogadores mal individualmente, mal coletivamente. Então, o Flamengo poderia ter perdido demais, inclusive, do Boa Vista, que fez uma grande partida e fez com que o goleiro Diogo Alves praticasse uma série de defesas. Deveria ter sido mais. O Flamengo precisa melhorar muito. Eu, particularmente, confio bastante no trabalho do Kleber dos Santos, um cara que está há anos no Flamengo, saiu e agora retornou e vai fazer uma melhor partida na próxima contra o Madureira. Você está confiante também? Acredita? O que você achou da chegada do Juninho? Acha uma boa essa contratação? Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Só queria pedir para vocês deixarem o like. O like é importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então é rapidinho, mete o dedo no like. E se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, então brota aqui para o Família da Nação. Clique no botão vermelho, inscrito, inscreva-se e vem com a gente. O drone vai subir para apurar as informações do Mengão e após o drone, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, Flamengo que vem mal na Copinha também, né? Jogando com o time sub-17. Vai enfrentar hoje, às 21h45, o Bragantino, um time que é um dos favoritos para conquistar a competição. Venceu os 3 primeiros jogos. O Flamengo encara o Bragantino hoje, o jogo é hoje, está marcado para hoje. Não vem bem a equipe, tanto individualmente quanto coletivamente. A gente não consegue encontrar destaques nessa equipe. O time do Flamengo que estreou ontem, olha, um time morno, sem vontade. Eu entendo o seguinte, cara. Acho que o camarada, quando tem a oportunidade de integrar, jogar na base do Flamengo e ter a chance de entrar para jogar uma partida no profissional, meu amigo, o cara tem que dar a vida, sabe? E assim, a gente não viu ontem jogadores com essa vontade toda, sabe? Jogadores muito mole, sem mobilidade, sem movimentação, sem vontade mesmo. Eu não gostei nada. Jogadores que a gente já conhece, sabe que não vão performar, acabam tomando espaço de garotos que podem entrar, como o Iago, por exemplo, zagueiro, que é um belíssimo zagueiro, fica colocando o Pablo, e ainda com a abraçadeira de capitão. E isso não é coisa do treinador, não. Isso aí é óbvio que a diretoria tenta fazer com que o Pablo se reerga, porque o jogador tem contrato com o clube, tem um altíssimo salário, e como o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, nesses jogos ele poderia, que o jogo de Campeonato Carioca, cara, que é fraquíssimo, né, tecnicamente, poderia se reerguer, ganhar confiança e aí o Flamengo ganhar um jogador. Mas já vimos que não há possibilidade, jogador ruim, se posiciona mal, tem um passe ruim, sabe? Enfim, tudo dele é ruim, cara, tudo. Jogador duro, parece sei lá. Eu vou evitar aqui comentários para não denigrir, né, e acabar humilhando um profissional. Mas não é jogador para o Flamengo e deveria ser liberado. Mas quem é que vai querer?
né? Muita gente dizendo nas redes sociais, o Fabrício Bruno tinha que sair mesmo porque ele só tem que ficar no Flamengo quem queira ficar, quem aceita ficar no banco de reserva. Ponto, tá aí, ó. O Pablo, ele aceita ficar no Flamengo, ele aceita o banco de reservas. Sabe por quê? Porque ele não tem ambição nenhuma na carreira. Ele não tem bola para poder jogar em lugar nenhum, ganhando o salário que ele ganha. Quando foi para o Botafogo, o Flamengo pagava metade do salário dele. Então ele, obviamente, vai se contentar de ficar no banquinho de reserva ganhando seus 800 mil reais. Porque ninguém vai querer o Pablo. Esperar o término do contrato dele e deixar ele embora. Agora, um zagueiro que é de seleção brasileira, que honrou o manto sagrado, foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil 2 vezes, tal, não vejo problema nenhum em ele querer brigar por posição na seleção brasileira. Ele só poderia brigar por posição na seleção brasileira jogando. No Flamengo ele não iria jogar e o Felipe Luiz deixou isso muito claro. Ele pediu para sair. Acho que o grande erro, na minha opinião, é da diretoria, que deveria exigir mais dinheiro do Cruzeiro, né? O jogador teve uma proposta que foi o dobro dessa que o Flamengo vendeu e o Flamengo entendeu que essa proposta era a ideal. Vale lembrar que o BAP, bem na minha frente lá, na cerimônia de posse, na entrevista, ele criticou a diretoria anterior, dizendo que a diretoria vendia muito mal os seus jogadores e que a partir de hoje isso não aconteceria mais. O Flamengo iria vender aquilo que o jogador vale. E aí, logo na primeira venda, ele não cumpre com aquilo que ele prometeu. Ele vende para um rival, fortalece um clube do futebol brasileiro e ainda por um valor que foi a metade do valor que o jogador recebeu recentemente. Enfim, eu particularmente ainda não engoli essa transferência, principalmente porque você, no lado direito, você tem o Pablo para substituir o Léo Ortiz e que vai precisar várias competições, né? O Léo Ortiz vai ser convocado para a seleção, tem contusões, tem cartão amarelo e tal, e aí como é que faz? Mas o Flamengo vai contratar como? O Flamengo não tem dinheiro, gente. Vivemos uma realidade diferente. José Boto ontem deixou muito claro que não tem. Vai contratar um zagueiro meia boca e não um zagueiro de ponta do nível do Léo Ortiz, do nível do Fabrício Bruno, do nível do Léo Pereira. Enfim, é um problema a ser administrado. E aí, outra coisa, o jogo de ontem não dá para extrair nada de positivo, nada. Eu não vi nenhum jogador se destacar individualmente, nenhum. E isso é que me preocupa. Quando eu olho um time sub-20, eu não olho a parte coletiva, eu olho individualmente. Ó, esse jogador aqui vai dar caldo. E, cara, até o Lohan eu tenho dúvida hoje em dia. Sabe, o Lohan parece um Songamonga, um jogador que tá ali, sabe, aquele cara preguiçoso, que tá ali cumprindo tabela, assina o ponto, fica ali esperando o tempo passar para poder ir embora e tal. É o que eu percebo. Sinceramente, não é querer queimar o jogador, é uma realidade. Ele está seguindo os passos do Lincoln, que também seguiu mais ou menos esse caminho. Tomara que eu esteja enganado e tomara que tudo mude, porque o Flamengo esse ano vai precisar muito dos jogadores da base. E outros, por exemplo, como o Thiaguinho. Cara, Thiaguinho jogou, já teve 500 oportunidades no profissional. Ele está tirando espaço de um jogador da base que poderia performar e ter a chance agora no Campeonato Carioca. A mesma coisa o Pablo na zaga. Os jogadores não têm que estar no Flamengo. Os jogadores têm que estar pelo menos no banco de reservas e o Flamengo colocando outros que a gente possa avaliar a performance, porque esse a gente já avaliou. O Thiaguinho joga terceiro Campeonato Carioca que ele joga e não consegue performar. Então, tchau. Fica no banco até o contrato acabar e aí vai embora. Ninguém vai conseguir. O Flamengo não vai conseguir vender esse jogador. Não vai conseguir emprestar por conta do salário desses jogadores. Então deixa no banco, deixa ali, espera terminar o contrato e tchau. Muito ruim a atuação do Flamengo na estreia do Campeonato Carioca e desagradou muito a todos nós. Eu não imaginava que o Flamengo fosse me irritar tão cedo. Rennes da França fez uma proposta oficial pelo Pulgar e a proposta foi negada pelo Flamengo, mas não acabou, hein? Pulgar está chateado, força uma saída, pede a todo momento para sair. Nós já explicamos aqui o porquê
qual o motivo no qual ele quer sair. Dirigentes do Flamengo entendem, inclusive, o motivo. O jogador toda hora é intimado para depor na delegacia por conta do envolvimento dele, envolvimento que ele é convidado, né, para poder depor, ele é convocado para depor como testemunha. Mas é claro que esse envolvimento atrapalha a cabeça do jogador e aí o cara quer ir embora e quer ir embora de qualquer maneira. Gostaria de ir para a França e o Flamengo disse não à proposta. Disse aos dirigentes do Rennes que só liberaria o Pulgar por um valor à vista. O Flamengo precisa de fluxo de caixa, precisa de dinheiro para agora. Não adianta vir com 5 parcelas, 6 parcelas em 10 vezes, porque o Flamengo não é Casas Bahia. Então, que eles façam uma nova proposta, porque vão fazer, e essa questão do Pulgar não está encerrada. Esse papo ontem, José Boto, que não vende nenhum jogador titular, é um papo que ele joga para o mercado para dizer que o Flamengo não está ferrado de grana e que não está querendo vender jogadores, porque aí os caras vêm com pouco dinheiro e tentam levar de todas as maneiras. E aí foi mais ou menos um recado dado para os clubes que querem os jogadores do Flamengo. No entanto, a gente sabe que não é bem assim. Até porque ele diz, jogador insatisfeito, mesmo insatisfeito, vai ter que ficar aqui porque está sob contrato. Isso não aconteceu com o Fabrício Bruno. Ele estava insatisfeito e o Flamengo liberou. Então, assim, não está batendo aquilo que o Boto falou com aquilo que o presidente do Flamengo falou na festa de abertura do Campeonato Carioca que aconteceu no MAN na última quinta-feira. Novo atacante do Flamengo chega hoje. É isso mesmo, Juninho chegando ao Brasil hoje, fazendo exames médicos para assinar contrato com o Flamengo. Juninho tem 1,79 m, centroavante, 28 anos. Na temporada atual, ele fez 13 jogos, 3 gols e 2 assistências. Temos que apoiar o jogador, embora seja um jogador que é extremamente rodado, já passou por diversos clubes, Atlético Paranaense B, pode ver que ele nunca jogou num clube grande, né? Sempre no Atlético Paranaense B, ele nunca jogou no A. Jogou no Portimonense, depois volta para o Atlético Paranaense B, ele não consegue se adaptar a clube nenhum, então ele sempre retorna para o Atlético Paranaense todas as vezes, vai para o Brasil de Pelotas emprestado, volta para o Atlético de Paranaense, porque não se adaptou, vai para o Novo Horizontino emprestado, volta para o Atlético Paranaense B, porque não se adaptou, vai para o Figueirense emprestado, volta para o Atlético Paranaense B, porque não se adaptou, vai para o Vila Nova emprestado, volta porque não se adaptou, vai para o Estoril emprestado, volta porque não se adaptou. Enfim, quando ele vai para o Chaves em 2020, ele consegue uma performance melhor, né? Não foram nem tantos gols assim, mas ele conseguiu se adaptar numa nova função de centroavante e aí foi vendido para o Karabag, né? Clube do Azerbaijão. A quantia paga, olha só, rapaz, o Karabag pagou 450 mil pelo Juninho. O Flamengo está pagando 5 milhões de euros. É isso que, assim, me deixa muito assustado, né? O valor pago pelo jogador. Jogador no Transfermarkt é avaliado em 2 milhões. O Flamengo está pagando mais do dobro. Enfim, não importa agora mais, o jogador já está contratado e que ele tenha muito sucesso com a camisa do Flamengo, chegando hoje no aeroporto Antônio Carlos Jobim, aqui no Rio de Janeiro, e indo direto fazer os exames médicos para assinar contrato. Você acha que a contratação do Juninho foi uma boa para o Flamengo? Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.